Olá! Semana passada publiquei um vídeo tematizando a questão do fanatismo religioso, ou melhor dizendo, do crescente fanatismo religioso, que, atenção, não é um fenômeno apenas ligado às igrejas neopentecostais, é um fenômeno ligado à Igreja Católica. Na Igreja Católica crescem os grupos que não aceitam, que se opõem ao Concílio Vaticano II, ao Papa Francisco e, portanto, ao seu magistério, e também à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pois bem, logo após publicar esse vídeo, nós tivemos a celebração do dia de São Jorge, 23 de abril, que é um santo católico muito antigo, celebrado em todo o mundo católico. E no mesmo dia, nós temos a celebração de Ogum, por parte das religiões de matriz africana, como Umbanda, como Candomblé. Pois bem, no dia 23 aconteceu um ato aqui em Porto Alegre que ficou conhecido, especialmente aqui no sul do país. Há uma igreja famosa em Porto Alegre dedicada a São Jorge. Naquele dia havia um ato interreligioso, ou seja, a Igreja Católica e os fiéis de matriz africana celebrariam um momento de diálogo, por assim dizer. Como é normal, os fiéis lavam as escadarias das igrejas dedicadas a alguns santos que para eles são orixás. E os fiéis iriam lavar as escadarias da Igreja São Jorge de Porto Alegre. O que aconteceu nesse momento? Um grupo de católicos se coloca de joelhos diante da escadaria, jovens católicos, ficam de joelhos nas escadarias e começam a rezar o terço para tentar impedir a lavagem das escadarias por parte dos fiéis de matriz africana. Por quê? Por considerarem aquela lavagem das escadarias um ato profano, uma blasfêmia, etc. Tentando impedir, então, o diálogo interreligioso. Por que isso deve nos chamar a atenção e deve acender uma luz de alerta na sociedade como tal, não apenas na Igreja Católica, mas na sociedade como tal? Porque esses grupos que estão crescendo e que têm esta forma fanática de tentar demonstrar a sua fé, poderão um dia, agora são jovens, poderão um dia estar em lugares de poder. E quando gente fanática tem nas mãos poder, nós sabemos qual é ou quais são os resultados. É claro que tem uma questão por baixo aqui. Normalmente esses grupos imaginam que a Igreja Católica como tal, ela não é em nada sincrética e não aceitam esse sincretismo religioso que no Brasil é normal, que nós temos que aprender a lidar com eles. Não significa dizer que nós perdemos nossa identidade católica e nem que as religiões de matriz africana perdem a identidade deles. Cada um tem a sua identidade. Mas existe um sincretismo que foi acontecendo ao longo dos séculos e que nós temos que entendê-lo e respeitá-lo para podermos estabelecer diálogo. Normalmente esses grupos esquecem que a Igreja Católica, como qualquer outra religião, é profundamente sincrética. E que nós, ao longo dos séculos, fomos assumindo uma diversidade imensa de ritos, de tradições culturais e também de tradições religiosas. Ninguém consegue entender a Igreja Católica como ela é na sua forma, hoje e sempre, se não entende que a Igreja Católica ela possui três pernas, por assim dizer, na sua formação cultural. Nós somos a religião semita, nós somos espiritualmente hebreus ou judeus. Jesus era judeu, Maria e José eram judeus, os apóstolos eram judeus. Nós somos espiritualmente assim. Mas nós também somos filosoficamente gregos. O modo de pensar é grego. Pensemos, por exemplo, que Tomás de Aquino retoma Aristóteles e Agostinho, Platão. Toda a forma de organizar o pensamento filosófico da igreja está ligada à raiz grega. Mas nós também somos um terceiro elemento. Nós também somos o direito romano. Na Igreja Católica, tudo é muito organizado e ordenado, com normas, com regras, com leis, porque nós herdamos, com a queda do Império Romano, toda a organização burocrática e jurídica do Império Romano e do direito romano. Isso é sincretismo. É evidente que os nossos irmãos, por exemplo, do século XVI, os reformados,
não tem esta formação cultural que nós tivemos lá nos primeiros séculos. E por isso somos distintos. Somos todos cristãos, mas somos distintos. Com mais diferença ainda, nós nos distinguimos dos irmãos que não são cristãos, mas os irmãos que são de matriz africana, com as suas entidades e com as suas divindades. Mas isso não nos deve fazer opositores, não nos deve tornar opositores uns dos outros. Por isso é muito importante que nós olhemos estes eventos que estão acontecendo no Brasil e acendamos esta luz de alerta. Quando gente fanática tomar nas mãos poder, nós teremos problemas sociais sérios. Gente fanática que tem nas mãos poder é um problema para a sociedade como tal, para a democracia, para a república. Então cuidemos com isso, façamos atenção, porque se nós não estivermos atentos, em poucos anos a nossa democracia começa a ser desmontada pelas bases, pois uma das suas bases é a laicidade do Estado.